Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, trazendo aqui uma história das traduções da Bíblia em português. E lógico que há um espaço especial para a tradução de João Ferreira de Almeida. Esse vídeo terá uma espécie de continuidade na outra semana, quando eu estarei fazendo um exercício prático de comparação das diferenças que existem nas diversas traduções. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final, após a vinheta. Obviamente, vamos partir do princípio, nunca podemos esquecer disso, que a Bíblia não foi escrita em português. Mesmo em pleno século XXI, há quem não leve em consideração essa importante informação. Como é de conhecimento amplo, a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Quase a totalidade do Antigo Testamento em hebraico, algumas poucas passagens em aramaico, mais exatamente alguns capítulos em Daniel e outros em Esdras, e o Novo Testamento escrito em grego, mais especificamente o chamado grego koiné, que é levemente diferente do grego clássico dos filósofos. Como são línguas antigas, mesmo o grego, nós precisamos entender que é diferente do grego moderno. E mesmo o hebraico moderno também tem suas diferenças em relação ao hebraico bíblico. Por isso, para que a Bíblia pudesse chegar a todos os povos, ela precisou ser traduzida. E a Bíblia é a obra mais traduzida de todos os tempos. Segundo o Instituto Wycliffe, segundo os dados de outubro de 2019, são catalogadas 7.353 línguas e dialetos no mundo. Destas, 3.384 nós encontramos a Bíblia total ou parcialmente traduzida. Como assim parcialmente? Ou é um livro, geralmente o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, por exemplo, ou apenas o Novo Testamento. Dentre essas, apenas 698 línguas e dialetos dispõem de tradução integral, ou seja, toda a Bíblia. O projeto é que a Bíblia esteja traduzida em todas as línguas e dialetos conhecidos no mundo. Percebam, nós já temos praticamente, estamos caminhando para a metade das línguas e dialetos conhecidos. Mas mesmo considerando apenas essas 698 línguas e dialetos em que a Bíblia está traduzida na sua integralidade, mesmo com esse último dado, isso faz da Bíblia disparada a obra mais traduzida de todos os tempos. Para que vocês tenham uma ideia, a segunda obra mais traduzida de todos os tempos é O Pequeno Príncipe, que já conta com cerca de 300 traduções. Não chega nem à metade das traduções integrais da Bíblia. Um gigantesco best-seller como a série sobre o Harry Potter conta com 60 e poucas traduções. Quando alguém consegue traduzir para cerca de 20 línguas alguma obra, já se considera um best-seller. Isso para que vocês possam ter noção de como a Bíblia está muito à frente em termos de tradução, embora, levando em consideração o projeto, ainda estejamos longe do objetivo, que é traduzir em todas as línguas e dialetos. Duas das traduções mais antigas, e que são duas traduções importantíssimas até hoje utilizadas para estudos, é a Septuaginta em grego koiné e a Vulgata em latim. A tradução padrão no meio evangélico é a de João Ferreira de Almeida. É a primeira tradução completa a partir dos originais
e que chegou até nós. Poucos anos depois, houve a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a partir da Vulgata, da Bíblia toda, mas não foi a partir das línguas originais, do hebraico, do aramaico e do grego. Existem registros de uma possível tradução completa antes dessa, mas se ela existiu, não chegou até nós. E a primeira tentativa de tradução da Bíblia coube a um rei português, lá no século XIII, só que ele não era persistente porque ele traduziu apenas os 20 primeiros capítulos de Gênesis e a partir da Vulgata Latina. Como era hábito na época, e até hoje também se utiliza esse princípio, começou-se a traduzir pelo Novo Testamento. João Ferreira de Almeida traduziu então em 1681 o Novo Testamento. Ele morreu sem concluir o Antigo Testamento. Então, coube a um pastor holandês, Op den Akker, concluir essa tradução para o português, e que foi publicada aos poucos até 1753. E, finalmente, em 1819, nós temos a primeira edição em volume único, porque se nós pegamos essa primeira edição de 1681, junto com a tradução do Antigo Testamento no século XVIII, o Novo Testamento até está em volume único, mas o do Antigo Testamento não. Então, pela primeira vez, tudo é reunido num volume único em 1819. Desde então, a tradução de João Ferreira de Almeida, ela foi recebendo muitas atualizações. E isso é um dado que chama atenção. A tradução de João Ferreira de Almeida é uma das que mais sofreram alterações no transcorrer dos séculos. Em 1819, o Antigo Testamento é o mesmo, publicado em 1753, mas o Novo Testamento já é a 7ª edição, em relação à primeira edição de 1681. Considerando a Bíblia no seu todo, você tem em 1847 a chamada edição revista e reformada de Thomas Boyce. E ela é republicada em 1994 pela Sociedade Bíblica Trinitariana como Almeida Corrigida Fiel. Logo depois, em 1875, nós temos a chamada Nova Versão Revista e Correcta, que é feita por Manuel Soares. Finalmente, em 1898, nós temos a Almeida Revista e Corrigida, que, na verdade, foi uma espécie de junção daquelas duas anteriores. E ela é publicada pela Imprensa Bíblica Brasileira em 1944, com ligeiras alterações, quase imperceptíveis. Tanto é que, para efeitos práticos, essa versão da IBB, da Imprensa Bíblica Brasileira, de 1944, é a primeira versão da Almeida Revista e Corrigida. Depois, a Sociedade Bíblica do Brasil passa a publicá-la em 1948. Até 1944, então, como nós não tínhamos publicações da Bíblia aqui no Brasil, todos os evangélicos, as primeiras gerações de evangélicos, dependiam de Bíblias que eram basicamente importadas através da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e da Sociedade Bíblica Americana. Em 1958 e 1959, nós temos o lançamento da Almeida Revista Atualizada. Aqui nós temos a primeira grande mudança substancial da tradução efetuada por João Ferreira de Almeida. Em relação à Almeida Corrigida, nós temos mudanças na ordem de 30%, segundo a própria comissão que elaborou essa atualização. Em 1967, há uma edição revisada pela Juerp. Eles colocam como sendo um trabalho feito diretamente dos textos nas línguas originais, mas considere-se uma espécie de versão de João Ferreira de Almeida. Em 1969, a Sociedade Bíblica Brasileira
realiza uma segunda edição da Almeida Corrigida. A primeira edição, notem, é de 1898. A segunda edição é de 1969. Essa segunda edição pega um momento de expansão, de início de expansão, podemos dizer, das igrejas evangélicas no Brasil. A Assembleia de Deus tinha acabado de passar pelas festividades dos seus 50 anos de atuação no Brasil, e por isso a Almeida Revista Corrigida ela se tornou essa versão preferida entre os evangélicos, especialmente batistas e assembleianos. E é por isso que essa versão, a de 1969, apesar da Almeida Corrigida ter encontrado ainda mais 2 edições, essa edição ela ainda é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E além de muitos evangélicos antigos ainda guardarem essa versão. Em 1990, a editora Vida lança a edição contemporânea de Almeida, versão que não recebeu novas edições, ficou praticamente, entre aspas, esquecida. Em 1993, a Almeida Revista Atualizada, ela recebe uma segunda edição. A atualizada tem sido a segunda versão mais utilizada pelas diversas denominações evangélicas. Existem até algumas denominações em que ela é praticamente a versão padrão. Porém, a Almeida Corrigida, com a grande presença de assembleanos e batistas no meio evangélico e a predileção por parte dessas denominações da Almeida Corrigida, faz com que em 1995 seja lançada uma terceira edição. Só para que vocês tenham uma ideia do porquê dessas diferentes edições, lá em 1998 é lançada a primeira edição da Corrigida, que é um português bem arcaico. Na segunda edição, procurou-se tirar somente alguns desses arcaísmos. E na terceira, resolveu tirar-se mais alguns. Mesmo assim, são edições com pequenas variações, porque não se queria mexer muito na Corrigida devido ao fato dela ter esse apelo popular muito grande. Em 2007, é lançada pela editora Agnus a Bíblia Almeida Século XXI, e em 2009 nós temos a 4ª edição da Almeida Corrigida. Vou dar aqui alguns exemplos. Na primeira edição, da Almeida Corrigida, você encontra, por exemplo, a palavra alpagartas, lá em Mateus 3, quando João Batista diz que eu não sou digno nem de desatar as correias de suas alpagartas. Como uma palavra que já não tem mais uso corrente na língua portuguesa, então depois mudaram para sandálias. A questão da 4ª edição, praticamente a única mudança foi finalmente tirar a palavra caridade, que até então prevalecia na Almeida Corrigida, e mudá-la para amor. Isso porque caridade hoje tem um outro sentido. Fala mais das obras de caridade. Na época da primeira edição, lá em 1898, caridade seria a tradução mais correta. Mas a língua portuguesa é uma das que mais se modificam ao longo dos anos. Então, isso também explica o porquê da Almeida Corrigida ter enfrentado tantas atualizações. Você pega outras línguas, não tem esse número de atualizações. E a última atualização da tradução de João Ferreira de Almeida é a terceira edição da Almeida Revista Atualizada, da chamada Almeida Atualizada, que ficou conhecida como Nova Almeida Atualizada, pela sigla NAA, agora, pouco tempo atrás, em 2016. A principal mudança foi introduzir o uso de você. Para não parecer desrespeitoso com relação a Deus, manteve-se o uso de tu e vós quando se refere a Deus, especialmente tu, mas sem se referir a Deus, utiliza-se você. Falando especificamente das Assembleias de Deus, mas também a Batista.
A Almeida Corrigida, que é conhecida por essa sigla, ARC, Almeida Revista Corrigida, é a tradução padrão utilizada nas Assembleias de Deus. Basicamente, nós temos essas 4 variantes da corrigida, que é a edição de 69, porque a primeira não se vende mais, ela não é mais produzida. A não ser no software Logos Bible. Nessa, quem tem o software Logos Bible, essa primeira edição está lá. Então, a edição de 1969, que é a segunda edição, a de 95, terceira edição. Essa de 95 foi utilizada na Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo. E essa edição de 2009, que é a quarta edição. Como nós vimos, a Almeida, a corrigida, ainda possui a versão da imprensa bíblica brasileira, de 1944, utilizada na Bíblia do Culto, que é uma Bíblia padronizada nas Assembleias de Deus ligadas ao Campo de Madureira. Vamos ver aqui rapidamente outras traduções em português, que são muito utilizadas hoje. Nós temos a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, feita em 2000. Ela é muito utilizada para evangelismo, porque a proposta dela é um português o mais acessível possível. Porque se você pega a Almeida Corrigida, ela tem um português difícil. Também é muito divulgada no meio evangélico a Nova Versão Internacional, conhecida como NVI, que foi publicada pela editora Vida a partir do ano 2000. E também temos, especialmente no meio acadêmico, nos seminários, a Bíblia de Jerusalém, publicada pela editora Paulus. Uma primeira edição data de 1985 e depois a segunda edição em 2002. Essa, a Bíblia de Jerusalém, ela é reputada, considerada a melhor tradução da Bíblia existente. Vale salientar que nenhuma tradução é perfeita, mas esta é considerada a melhor, a que mais se aproxima dos textos nas línguas originais. E também temos a tradução brasileira, que é de 1917, que depois ela deixou de ser publicada na década de 50 e voltou a ser lançada pela Sociedade Bíblica em 2010. É interessante entender quais são as traduções certificadas, ou seja, para uso amplo pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós temos a Almeida Revista Corrigida, seja em qualquer uma das suas 4 edições, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, inclusive, para a Sociedade Bíblica, essa é a tradução padrão deles hoje, e a tradução brasileira. É interessante que, apesar da corrigida ser considerada a tradução oficial das Assembleias de Deus, quando a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, elaborou uma declaração de fé, ela utilizou na sua declaração, e coloca isso lá no início, a permissão para a utilização dessas outras traduções. Então, apesar de se recomendar para o culto, especialmente, a corrigida, não existe nenhuma proibição na leitura dessas outras traduções, especialmente porque elas são certificadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. E, especialmente, a Bíblia de Jerusalém ela é muito utilizada para estudos acadêmicos.